A gente precisa ter na nossa cabeça como pricers que a vida acontece da porta para fora da empresa, né, Renato? A gente precisa parar com essa mania de ter planos de Excel, planos de PPT, sabe? A gente precisa ter planos reais, assim, dar subsídio pro vendedor na frente do cliente, tá? E isso parece assim, o discurso é muito fácil, mas não é não, é bem complexo isso. E esse ponto, Renato, que você está falando, assim, eu pego um gancho que é o seguinte, você tem que transformar, a gente, né, na nossa cadeira, a gente tem que transformar coisas que são muitas variáveis trabalhando juntas, né? Complexas, onde a gente tem que juntar encapsular isso para conseguir ver começo, meio e fim, análises de fora para dentro, de dentro para fora, tudo junto ao mesmo tempo, essa engrenagem trabalhando junto, e transformar isso num discurso para o homem de vendas, para o homem que você foi lá no começo da tua carreira, de uma forma simples, assim, numa página, né? Para o cara entender a estratégia de preço, numa página, para ele sentar na frente do cliente e ter, porque isso passa segurança, simplicidade, e a simplicidade não significa ser simplista, e ser simples é mais complexo do que a gente imagina muitas vezes, chegar na simplicidade, né? Eu diria assim, você precisa ter coerência e consistência. Adoro essas duas palavras para mim. Né? E você tem razão. Se o homem de vendas precisa dar mais de 2 cliques para ele ver o que ele precisa seguir, ter que fazer, não vai dar certo. A coisa tem que ter o relacionamento da empresa com o homem da ponta, ela tem que ser, aí sim, ela tem que ser simples. O cara tem que entender, numa batida de olho ele entende e vai para cima. Se ele tiver que, putz, olha, abre aqui, tira ali. Veja bem. Menos o peso da sua tia, tá? não vai dar certo. Ô Renato, eu queria aproveitar e afunilando até para o nosso tema, assim, e que você tocou num tema muito importante sobre vendas, para você, qual é a sua definição de excelência comercial? Você que é a pessoa que foi vendas, está em price e cuida dessas duas esferas, assim, o que é excelência comercial? Cara, no meu entendimento, quando você tem uma excelência comercial, você tem a visão do todo. Você está olhando de fora para dentro e de dentro para fora, aquilo que você está fazendo faz sentido. Porque muitas vezes, o que está acontecendo? O que se fala dentro, né, o que se discute dentro, as formas de fazer negócio dentro da empresa não tem nada a ver com o que acontece lá fora. Por quê? Porque quem está planejando aqui não tem a menor ideia do que acontece lá fora. Então, quando você fala em excelência comercial, é quando essas duas, o externo e o interno do comercial, e aí o interno do comercial eu estou chamando de administração de vendas, pricing, o trade, tem que fazer sentido. Quando você define uma estratégia de precificação, ela tem que falar com o consumidor. O consumidor tem que entender isso, o teu posicionamento, o que você está vendendo, a entrega do teu produto tem que ser coerente com o teu preço, o trade, a comunicação visual no ponto de venda, ela tem que estar adequada com aquilo que você está falando. Então, produtos que estão constantemente ativados no ponto de venda, e aí ao mesmo tempo você fala, não, meu produto tem qualidade. Pô, não tá. Então, a excelência comercial, ela tem que ser, eu entendo que tudo tem que falar e falar para o consumidor. Aqui você vê que eu já pulei um nível. Eu não estou mais falando com o homem de venda, eu estou falando com o consumidor. O consumidor precisa entender a tua comunicação. Quando o consumidor está entendendo a sua comunicação, o trabalho do homem de vendas está mais fácil. Por quê? Porque o discurso dele tem coerência e consistência. Né? Então, dessa forma, eu entendo a excelência comercial. Muito então, legal. você vê quantas áreas e quanta gente está envolvido nisso.
Excelência comercial é quando a empresa entende o consumidor. É. No final do dia, a excelência comercial faz com que o consumidor vá lá na gôndola e te pegue o teu escolha. produto. É. Simples assim. É. Muito bacana, né? No final do dia, a excelência comercial acaba permitindo, dando subsídios aí de uma coerência e consistência. Mas, Renato, você falou um tema que eu fiquei pensando aqui, Aninha. Será que ter passado em venda ajudou, mas atrapalhou? Talvez atrapalhou, talvez ajudou, será? Mas não é só contratar um montão de gente bom de Excel e botar numa estrutura. Acho que não, hein? Acho que não. O que vocês Renato? acham? Coloca aí no nosso chatzinho aí. O que vocês acham? Atrapalha, ajuda? Renato, a pergunta é: o que fez ou o como ter passado em vendas te ajudou no seu processo para a cadeira que você está atual? Corta pro Renato. Olha só, eu acabei de falar que a gente tem que evitar fazer planos de PPT e Excel. Planos de escritório não funcionam. Então, ter estado ali na ponta, sentir o calor da negociação, me ajudou a ter essa sensibilidade. Falei assim, gente, isso não funciona, porque não vai funcionar lá no Homem de Vendas. Não, mas olha, tá Olha perfeita. que lindo meu Gente, PowerPoint. Mas você vê, se você tem que definir uma ação comercial e tem mais de 3 slides, acabou, cara. O vendedor não vai ver isso. Não, olha, eu tô te mandando uma planilha com 725 linhas para você ver. Aí você olha da coluna BC para frente. Muitas vezes o vendedor, ele tá lá na sala de espera e abre uma portinha. Aí, vem aí. O cara senta, o comprador não olha nem a tua cara. E como você vai... O cara tem que estar com o discurso muito alinhado, muito forte. E a ideia da comunicação, da ação, da estratégia tem que estar muito na cabeça do cara. Entendeu? E você não vai fazer uma coisa muito complexa que vai incutir na cabeça do cara de uma forma rápida. E assim, muitas vezes, se a gente está falando de equipes comerciais... Você pode ter equipes comerciais que são representantes. Nossa, tá mais distante ainda de você, né? E o cara tá olhando para o business dele, né? Ele tem a sua pasta e tem mais outras 3, 4.